Tínhamos a loja, né, já estávamos no mercado e tinha necessidade de ter um produto diferenciado, aí nós resolvemos montar a fábrica. Nós usamos madeira maciça, usamos chapas de compensado, chapas de MDF, pedra ardósia. Olha, hoje o que mais se vende seria a mesa de snooker em tamanho residencial, não é oficial aquela maior, e mesa de pebolim. Você acaba de conhecer uma pequena notável que trabalha com dedicação para auxiliar na diversão e o entretenimento de crianças e adultos diariamente. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Audálio Dantas. Homem muito famoso que tem uma longa história. É um prazer tê-lo conosco. É meu. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho da história? Vamos. Você foi um jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas, que se elegeu deputado federal. Isso. Na época tinha o presidente Lula, que também disputou uma eleição para deputado federal. Só que nessa ocasião não. Eu fui candidato em 78, fui eleito em 78, e aí ele estava cuidando das greves do ABC. E você foi um dos deputados mais famosos por uma campanha sem dinheiro? Aliás, você sabe que é exatamente isso que mais me orgulha nesse episódio da eleição. Porque foi uma eleição, eu costumo dizer, uma eleição de graça, coisa impensável hoje, né? Eu tive votos em 435 municípios de São Paulo, nos quais a maioria, 99%, eu nunca tinha ido, né? Então era um trabalho de repercussão de trabalho, né? Um resultado, melhor dizendo, de repercussão de trabalho. Então eu me dei muito satisfeito. E com isso, eu me empenhei muito no meu mandato. Eu fui considerado em pesquisas durante quase toda a legislatura como um dos 10 melhores deputados do país e fui considerado o melhor da bancada de São Paulo, pelo menos um ano. Isso é uma pesquisa que era feita no Jornal do Brasil. Fruto desse trabalho, ou parte desse trabalho e sua história de vida, você foi um dos únicos jornalistas a ganhar um prêmio da ONU pela defesa dos direitos humanos. Eu acho que sim. Eu recebi esse prêmio em 1981, quando eu estava na Câmara dos Deputados, mas ele tinha um sentido anterior, do meu trabalho anterior, principalmente no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em função do episódio da morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog tem uma longa história e o senhor viveu de perto. Sim. Você foi um dos homens que organizou aquela famosa missa. Vou falar um pouquinho a respeito daquela missa? Vamos. Como é que você organizou aquilo? Bom, o que foi feito? Primeiro é preciso dizer o seguinte, naquela ocasião em que o país vivia na escuridão, digamos assim, 1975. Em 1975, a maioria não, quase todos os mortos no combate, digamos assim, contra a ditadura, foram sepultados em silêncio. E o Vladimir Herzog foi o primeiro que não foi sepultado em silêncio. Por quê? O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo denunciou o assassinato em nota oficial pública, convocou a categoria dos jornalistas para o sepultamento. 2 dias depois, normalmente se sepultava escondido. Esse sepultamento já levou algumas centenas de pessoas. E aí começou o movimento que desaguou
no culto ecumênico no dia 31 de outubro na Catedral da Sé. Foi a maior manifestação de massa desde o ato institucional número 5 e a despeito de 380 e tantas barreiras policiais nas principais vias de acesso ao centro, que foram organizadas pelo coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança. Mas mesmo assim, 8.000 pessoas chegaram lá. Claro, não couberam na igreja e se esparramaram pela Praça da Sé. Foi uma manifestação importantíssima, principalmente porque a palavra de ordem era de que ali se faria o culto, não se faria nada além do culto e da presença, que era em si o protesto, porque qualquer pretexto, naquele momento, podia levar ao massacre, que evidentemente ninguém queria. Só quem queria era o pessoal que estava nos porões da ditadura, querendo derrubar o presidente de então, que era o general Geisel. É uma história muito longa, mas aquele momento marcou o início do processo de redemocratização no país. Hoje você faz o quê? Hoje eu continuo jornalista, né? Claro. Eu sou básica. Eu faço uma revista que se chama Negócios da Comunicação, uma revista voltada para todo o setor de comunicação, negócios de comunicação, jornalismo, publicidade, design, gráfica, tudo isso. E escrevo livros. Aliás, livros eu venho escrevendo há algum tempo já. Eu escrevi Quantos vários. livros você Eu tenho aí uns 10 publicados. O último, o ano passado, chama O Menino Lula. É a biografia da infância, só a infância, para não entrar em outras discussões. A infância do Lula, um livro que eu gostei muito de fazer. E agora, não antes que eu esqueça, eu estou escrevendo o caso Herzog. É um livro que se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog e deve sair pela editora Record no segundo semestre. E esse livro é a sua visão daquele momento histórico como um partícipe ativo. Exatamente. Poderia até ser um livro narrado na primeira pessoa. Eu não fiz isso, tem uma parte na primeira pessoa, mas eu não fiz todo porque eu achei melhor fazer apenas o narrador, mas observador privilegiado, porque evidentemente eu estava no centro dos acontecimentos e não só eu. É preciso que se diga, havia uma diretoria, coisa rara, você que é presidente de sindicato, você sabe isso. É difícil, né, diretoria que esteja pegando no batente, termina sendo um grupo pequeno, às vezes só um. Mas felizmente a diretoria que eu tive a honra de presidir tinha uns camaradas de boa qualidade. Um deles, o Fernando Pacheco Jordão, que escreveu o primeiro livro sobre esse caso, se chama Dossiê Herzog. É um livro muito importante que conta, em parte, essa história do sindicato. Mas eu fiquei com muita coisa na garganta e agora eu estou botando para fora. Que bom. Pois é. Hoje é um momento que o Brasil vive, é um momento completamente diferente de 1975. Muito diferente. Felizmente. As instituições hoje são sólidas, são democráticas e vivemos uma democracia... Nós vivemos uma das mais importantes democracias do mundo, sem dúvida. Sem dúvida. Falando em democracia, a presidente Dilma Rousseff anunciou na sua campanha, depois de eleita, antes de tomar posse, depois que tomou posse, a intenção de montar um Ministério da Micro e Pequena Empresa. Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho que o Ministério até que veio um pouco tarde. Sabe por quê? Primeiro porque a gente sabe, não é novidade, que esse setor é o que mais emprega no país, né? Em número de trabalhadores é o que mais emprega. Segundo, porque sendo importante assim os interesses desses pequenos e médios empresários, eles terão um instrumento específico